Neste momento, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus pela vida do pastor Daniel, para nos trazer uma palavra. Graça e paz, irmãos. Pode se assentar. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Deus te abençoe. Você pode falar pelo menos amém aí? A palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz consigo dores. Então que você seja, nesses dias, enriquecido em todas as áreas da sua vida. O pessoal saiu de casa hoje, me deixou lá, e eu dormi. Na hora que eu acordei, tinha 300 ligações no meu celular. Pai, o senhor não vai vir? O senhor não vai vir? Ué, se eu não for, vocês fazem o culto aí, ué. Né? Tem que estar sempre pronto. Sempre pronto. Parabéns aí aos papais, né? Parabéns aos papais, parabéns pelo seu dia. Que o Senhor possa acrescentar à sua vida muita saúde, muita provisão, muita prosperidade. Que o Senhor possa te fazer a cada dia desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Ser pai é uma tarefa difícil, assim como também ser mãe. E eu reconheço que quando a gente não tem pai, como eu tive um pai, mas um pai ausente, é muito mais complicado. Mas a gente consegue vencer. A gente consegue. E eu quero ministrar uma palavra hoje não só voltado para os pais no masculino. Quero ministrar uma palavra voltado para os pais, pai e mãe. Porque ser pai e ser mãe fala de uma família. Ter filhos fala de uma família. Então eu quero ministrar hoje não só para a figura masculina, mas para toda uma família. Nós tivemos aí em 2020 e 2021 uma pandemia de Covid que afetou bilhões de pessoas pelo mundo afora. E essa pandemia, ela destruiu com muitas famílias. Muitos casais não estavam preparados para viver juntos debaixo do mesmo teto, ainda que eles estavam vivendo, mas não tão próximos, né? E isso trouxe muita destruição. E depois da pandemia do Covid, agora, nós estamos enfrentando uma outra pandemia, um outro tipo de doença, uma pandemia que está velada, que está escondida, uma pandemia que as pessoas têm medo de falar, as pessoas têm vergonha de se expor, e elas acabam não tocando no assunto, elas acabam deixando para lá. E isso, de certa forma, também tem afetado não só o pai, não só a mãe, mas também os filhos. Então essa palavra é para que ela alcance toda a sua família nessa noite. Toda a sua família. Eu quero ler 1 Reis, capítulo de número 19, a partir do verso de número 4. 1 Reis 19, 4. A palavra do Senhor diz assim, hoje está com problema aqui no telão, no painel de LED, mas eu quero ler com você. O texto que eu vou ler fala de Elias, e a Bíblia diz assim no verso de número 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E ele olhou, eis que à sua cabeceira havia pão cozido sobre brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. Fala comigo, pediu a morte. Diga, alguém lhe cutucou, e disse: levanta, come. E a Bíblia diz que ele se levantou, comeu e voltou a dormir.
e voltou a dormir. E aí a Bíblia diz, no verso número 9, que depois disso ele se levanta, e aí ele começa a caminhar, mas ele começa a caminhar na direção de uma caverna. Elias entra numa caverna, e ali ele passa não só a noite, mas passa também alguns dias. Só até aí eu quero ministrar isso para você nessa noite. Quero falar um pouco para você hoje sobre ansiedade, sobre depressão, sobre estresse, sobre pânico. Algo que muitas famílias têm vivido, não só dentro da igreja. Hoje, nós estamos encaminhando para um momento muito delicado. A Organização Mundial da Saúde soltou uma pesquisa agora, dizendo que 80% da população mundial sofre algum tipo de transtorno. E isso é grave, porque isso não é a ausência de Deus, isso não é a ausência da presença de Deus. Dentro da igreja tem pessoas que estão vivendo isso. E se nós olharmos para Elias, um grande profeta, um homem que, quando ele dizia, chove, chove. Você já pensou se Elias vivesse nos dias de hoje, em Cuiabá? Diga assim comigo, seria maravilhoso. Claro, porque nós dizia assim para ele, Elias, ora aí para chover. Elias saía da casa dele e dizia, chuva, caia. E se tivesse frio? Nós chamava Elias também e dizia para Elias, Elias, manda descer fogo do céu para aquecer a gente aqui. Então, era isso, esse era o homem da Bíblia, esse era o Elias. Não tem ninguém de nós como Elias nos dias de hoje, né? Pelo menos nessa igreja. Nem me comparando a Elias eu gostaria de me comparar. Mas o fato é que Elias confronta Jezabel e Acabe. O fato é que Elias confronta o sistema mundano, idólatra daquela época. E aí, o que acontece? Jezabel manda um recado para Elias e diz para ele, olha, eu vou te matar. Eu vou te matar. Você matou todos os meus profetas. Eu vou te matar. A Bíblia diz que Elias não vai de frente com ela. A Bíblia diz que Elias começa a fugir. Um homem de Deus que faz descer fogo do céu, que faz a chuva parar, que depois faz a chuva descer, um homem que mata 400, 700 profetas ao fio da espada, um homem cheio de Deus, agora começa a correr. E não só correr, a Bíblia diz que ele anda tanto e se cansa, para debaixo de uma árvore e diz para Deus, eu quero morrer, chega, eu quero morrer. Eu quero morrer. E a Bíblia diz que ele deita e dorme. Pessoas depressivas são assim, pessoas ansiosas são assim, pessoas com síndrome de pânico são assim, pessoas que estão no estágio avançado dessa pandemia velada estão assim, não dormindo debaixo de uma árvore, mas entrando dentro de um quarto, sabe, se trancando e dormindo. Mas a Bíblia diz que Deus manda um anjo lá e o anjo cutuca ele e diz, ei Elias, levanta e come. Ele levanta, come, mas ele volta a dormir, porque o sintoma de um depressivo, o sintoma de alguém que está com pânico, com ansiedade é esse. Ele não quer sair de casa, ele não quer ver ninguém, ele não quer falar com ninguém, ele quer morrer. Não porque ele quer morrer, porque nenhum suicida, você pode fazer uma pesquisa, nenhum suicida quer morrer, ele quer acabar o sofrimento, mas morrer não. Então por que ele se mata, pastor? Porque para ele é a melhor solução para resolver o problema. Então Elias é um homem cheio de Deus. Elias é um homem cheio da presença de Deus. E agora o anjo cutuca, ele come e dorme de novo. E aí mais tarde ele se levanta e diz, vou andar. Mas ele começa a andar e entra numa caverna. O caminho dele não tem muito sucesso, porque não há ânimo, não há disposição. Você está aí, meu irmão? Amém. Elias estava debaixo de pressão. E nós, nessa sociedade pós-moderna, vivemos da mesma forma. É pressão de todos os lados. Nós somos medidos e avaliados
a todo momento. A todo momento as pessoas estão cobrando da gente resultados. É resultado na venda, é resultado no trabalho, é resultado em casa, é resultado na vida pessoal, profissional, ministerial, é resultados. Se não canta bem, tem que melhorar. Se não prega bem, tem que melhorar. Sabe, se não atende direito, precisa atender. E a cobrança começa. Eu percebo algumas pessoas que estão na igreja, que são solteiros, alguns dizem assim, você não vai casar? A pressão para que a pessoa case. E aí, casa, e quando casa, diz assim, casou porque está grávida. Casou rápido demais, está grávida. E aí a barriga não aparece, e as pessoas começam a dizer, ei, você não vai ter filho? Já tem 1 ano de casado, 6 meses, 2 anos, você não vai ter filho? Pressão para ter filho. E aí quando engravida, tem o primeiro filho, e começa a dizer, quando vai ter o segundo? E o segundo, o terceiro, o quarto, e a pressão não termina. A pressão não acaba. É pressão de todos os lados. Quantos têm vivido isso? Diga amém. O homem precisa manter a sua casa. Se eu fosse falar de paternidade aqui hoje, paternidade fala de provisão, proteção e direção. É obrigação do homem dar proteção, provisão e direção, exercer o sacerdócio dentro da sua casa. Sabe, se eu fosse falar da mulher, ela precisa ser auxiliadora, ajudar. Ela não precisava nem trabalhar fora, ela teria que tomar conta da casa. Mas a sociedade pós-moderna exige que essa mulher trabalhe. A sociedade pós-moderna exige que essa mulher pague a conta. Essa sociedade pós-moderna exige que a mulher se levante para ser uma feminista. Pressão. Nós vivemos pressão o tempo todo. A mulher precisa ajudar financeiramente, precisa cuidar dos filhos, precisa estudar, precisa trabalhar, precisa, crescer profissionalmente. Nós vivemos muitas pressões, situações de estresse, de correria e de exposição excessiva da mídia. A mídia tem destruído muitos lares. A pressão da mídia tem destruído muitos casamentos. A pressão da mídia tem levado você ao consumismo. A pressão da mídia nos leva, de fato e de verdade, a vivermos aquilo que não somos, a querer ter e participar daquilo que nunca foi chamado para que nós fizéssemos. A mídia põe pressão, a mídia põe medo. A mídia, ela diz para você, olha, tem bandido aqui, bandido ali, bandido aquele, e se você mudar desse país, é que aquele país é melhor, tem bandido aqui, pá. E aí você começa a viver uma síndrome de pânico, de medo, de ser assaltado, de ser roubado, de ser estuprado. É pressão, irmãos, para tudo quanto é lado. Pastor antigamente tinha que ser só pastor. Hoje ele tem que ser médico, advogado, conselheiro, ele tem que ser, que mais? Psicólogo, ele tem que ser, engenheiro, ele tem que ser um monte de coisa. Só ser pastor não dá mais. Porque essa sociedade pós-moderna, ela está exigindo uma boa pregação, ela exige conhecimento, ela exige habilidades. Pastor, qual é o mal do século? Mal do século chama-se ansiedade. Mal do século chama-se depressão. Mal do século chama-se estresse. Filipenses 4:6 diz assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica, com ações de graças. Mateus capítulo 6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Não vos inquieteis, pois o dia de amanhã, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, é Jesus dizendo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? E disse aos discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo vosso corpo, sobre o que vestireis. Ansiedade
Tem gente aqui que está assistindo a palavra, roendo a unha. Tem gente aqui que está ouvindo a palavra, balançando o pé. Tem gente aqui que está observando o celular. Tem gente que não consegue, sabe, um minuto sem se desligar das mídias sociais. Ansiedade. Ansiedade. Pastor, o que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. Excesso de futuro. Diga comigo, ansiedade é excesso de futuro. Diga comigo, estresse é excesso de presente. E depressão é excesso de passado. Tem muita gente assim, com excesso de futuro, com excesso de presente e com excesso de passado. Desequilibrado emocionalmente. Pensa uma coisa, fala outra. Pensa uma coisa e age de forma diferente. Desequilíbrio. O desespero bate. Eu vou vender, eu vou correr, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de país. Sabe, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ei, eu estou aqui para dizer algo para você nessa noite. Abre o teu coração, deixa essa ansiedade de lado. Confie no Senhor, porque Ele é fiel para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Sabe, querido, olha o que quer dizer a palavra ansiedade no âmago dela. A ansiedade, ânsia é o nervosismo. É uma característica biológica do ser humano que antecede momentos de perigo real ou imaginário. Diga comigo, real ou imaginário? Fala comigo, real ou imaginário? Grande mal-estar físico e psíquico, aflição, agonia. Na maioria das vezes a nossa ansiedade é algo imaginário. Por quê? Porque são situações que nós criamos na mente. Tem muita gente que antes de resolver um problema, por exemplo, quem tem que ir no médico essa semana? Levanta a mão. Quem tem que ir no médico? Só eu tenho que ir no médico fazer uma endoscopia. Pronto. Tem gente que o médico mandou eu fazer uma endoscopia. Aí eu já começo. E se nessa endoscopia der uma gastrite? E se der uma sinusite? E se der uma labirintite? E se der isso? E se der aquilo? Pastor, mas nem dá labirintite no intestino, eu sei, não dá. Mas já começa a cabeça da pessoa a acelerar. E se der isso? Ah, mas e se eu morrer? Eu já tenho que deixar isso organizado. Ah, e se for câncer? Eu já preciso organizar isso. Eu já preciso organizar aquilo. Ei! E se eu chegar diante do juiz? O juiz falar isso, eu vou falar o quê? E você fala, ansiedade, agonia. Tem muita gente agoniada, tem muita gente ansioso, tem muita gente preocupada. Você está aí, diga amém. E eu quero aqui falar alguns sintomas. Alguns sintomas de quem está ansioso. Se você tiver algum deles, faça assim, ó. Ao que eu falar o outro, você faz assim, 2. Ao que você levantar, 3. Se você tiver com o outro, 4. Não precisa ter medo não. Não vou ficar olhando você não. Primeiro sintoma de ansiedade: fadiga, falta de ar ou sensação de sufoco. Insônia, dormindo mal e quando acorda cansado. Ninguém, todo mundo aí? Acorda cansado. Tem formigamento nas pernas, nas mãos, nos pés e dificuldade para dormir e relaxar. Deita na cama, a mente fica amanhã tem que fazer aqueles HD assim, ó. Não para. Aí vira para um lado, aí vira para o outro, aí vira para um lado, aí vira para o outro, aí vira para um lado, aí vira para o outro. Confusão mental. Sentir que todos os olhos estão voltados para elas. Às vezes os seus olhos tremem, a pálpebra do seu olho treme. Tem náuseas, sua demais, tem dificuldade para falar. Tem dificuldade para falar. Flashback, o que é isso, pastor? Sempre está revivendo um momento traumático que aconteceu. Um assalto, uma morte repentina, um ente querido. Seu tio foi atropelado pelo carro e morreu. E aí você vai atravessar a rua, você fica com medo de ser atropelado. Alguém foi assaltado, você lembra desse negócio? Fica com medo de ser assaltado, dá um flashback, começa a ficar nervoso, treme.
Perfeccionismo, perfeccionista é sintoma de ansioso. Perfeccionista, uma mentalidade obsessiva conhecida como perfeccionismo, anda de mãos dadas com transtorno de ansiedade. Tem que estar tudo pronto, limpo, certo, desse jeito. Você vai adoecer muito mais. Quer ver outra? Instabilidade ou sensação de desmaio. O que é isso? Labirintite, levanta, tem que segurar. Sabe, tem hora que você está andando, te dá um negócio assim, você precisa segurar. Dores no peito, palpitações. Você está tudo bem, de repente seu coração faz assim, ó. E você fala assim, meu Deus, eu estou morrendo, vai me dar parada cardíaca. Tem alguém aí? Ah, bom, bastante. Dores no peito, palpitações, sensação de ataque cardíaco, arrepios, suores, né? Frio, mãos úmidas, boca seca, contrações ou tremores incontroláveis. Sabe o que é isso? Você está parado, de repente sua perna começa a fazer assim, ó. Seu rosto começa a fazer assim, ó. Seu braço, sua mão. Tensão muscular. Dores nos músculos do corpo. Olha aqui, ó. Tô com uma dor aqui, tô com uma dor aqui, tô com uma dor aqui. Tem alguém aí? Só eu? Ah. Dores nos olhos, dor nas costas, tremores nos músculos do corpo. A Daiane é minha massagista. Eu ligo para ela e falo, Daiane, vai lá em casa. Eu preciso de uma massagem hoje. Ela vai lá e faz meu bem, atende meu bem e atende eu. E eu falei para ela assim, na próxima massagem eu vou te arrumar um rolo de maçapão. Porque quando ela passa a mão nas minhas costas, assim, só caroço. Só caroço. Isso é estresse que você causa em mim. Quem tinha que pagar minha massagem era você. R$120 a massagem, né, Daiane? Dia dos Pais, se alguém quiser pagar uma massagem para mim, você já manda seu Pix lá. Na hora que ela põe a mão em mim, ela fala assim, nossa pastor, o senhor está feio, hein? Eu falei, não, feio eu já nasci. Hoje eu estou bonito, mas eu estou estressado. Diarreia, fica nervoso, dá diarreia. Quando você pensa no problema, dá diarreia. Dificuldade de engolir, senta na mesa para comer, começa a pensar nas coisas, a comida você mastiga, ela cria aquele papo assim, ó, e para descer é terrível. Falta de controle dos pensamentos. O que é isso, pastor? Deita na cama, não consegue controlar o pensamento. Está na fila do banco, não consegue controlar o pensamento. Está esperando alguém, o pensamento está trabalhando. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, olha, se acontecer isso, vai acontecer isso, e papapá, e você está assim, sua cabeça, você não consegue controlar. Comportamentos compulsivos. Come demais. Alguém vai me acompanhar aí nessa? Come demais. Acorda 3 horas da manhã. É só eu que desce, aí abre a geladeira e fica assim, ó. É só eu? É só eu não? Tem mais alguém me acompanhando aí? Compulsividade. De madrugada eu estouro pipoca. De madrugada eu como pão. De madrugada eu como bolacha Mabel com leite. De madrugada eu como doce. Compulsividade. Pastor, como que o senhor não engorda tanto? Porque eu tomo remédio para sair tudo no outro dia. Mas compulsividade, e não é só com comida, não, é com compra. Compra sapato, compra bolsa, compra isso, compra aquilo, gasta. Compulsividade para sair, compulsividade para não quer ficar dentro de casa, quer andar, quer fazer alguma coisa. Tem dia que o meu bem está tão compulsiva, que ela fala para mim assim, ela foi embora, né? Ela está aqui dentro? Ela fala para mim assim, vamos sair? Aí eu falo para ela, para onde? Para qualquer lugar. Eu falei, mas o que nós vamos fazer? Vamos para o shopping. Fala para o seu irmão, shopping não é lugar de passear. Shopping é lugar de fazer compra. Aí eu falo para ela assim, então deixa o cartão de crédito e deixa... Não, mas quem não vai ser cartão de crédito no shopping? Eu falei, não, então você quer gastar. Compulsividade.
Sabe, quer ver um outro? Medos irracionais. Medos irracionais. Tem medo de morrer. Tem medo de perder o marido. Mano, se você perder esse marido, você arruma outro. Tem medo de perder. Não arruma não, né? Não, brincadeira, não vai, brincadeira. Né? Ô, Alfredo, pô, me ajuda, pastor. Mas é um medo irracional. A Sueli olhar para você e falar assim, estou com medo de te perder. Mas perder por quê, meu bem? Eu estou aqui, eu te dou carinho, te dou tudo. Mas tem medo. E isso acontece, irmãos. Isso acontece, não é brincadeira não. Tem medo de morrer, tem medo de ser atropelado, tem medo de dormir, porque se dormir está com medo de não acordar. Vocês acham que é brincadeira? Pergunta as psicólogas aqui, as terapeutas. Tem gente que não dorme com medo de dormir e não acordar. Trauma de ser olhado. Tem gente que fica assim, ó. Se a Daiane falar com a Karina ali, a pessoa vai assim, ó. Ah, está falando de mim lá. O que eles estão falando de mim? Estão falando de mim. Tudo está com medo. Dúvidas, inseguranças. Sabe, irmãos, tudo isso aqui é sintoma de gente que já está com ansiedade. E tem muito mais. Agora, sabe o que eu acho engraçado? É que tem muita gente que acha bonito estar estressado. Tem gente que acha bonito. Tem dia que eu chego no Jacolá e falo assim, hoje estou estressado, pastor. Acha bonito. Barone, estou estressado. Barone é, né? Estou estressado. Tem gente que acha bonito estar estressado. Existem 4 hormônios que chama dopamina, endorfina, ocitocina e serotonina. São 4 hormônios do prazer. São hormônios da felicidade. Então o que acontece? Quando você está, esses hormônios estão lá em cima e seu estresse está aqui embaixo. Quando o seu estresse está lá em cima, ele está comendo esses hormônios, ele está consumindo esses hormônios. E quando você fica em estresse o tempo todo, vai consumindo o seu depósito de hormônios de felicidade e de alegria. E aí o que acontece? Você fica só estressado, seus hormônios se consomem todos, e aí o que acontece? Você começa a se sentir infeliz. Você começa a não ter mais prazer na vida. Você começa a não ter mais prazer no trabalho. O trabalho não está bom, a igreja não está bom, os amigos não estão bons, nada estão bom, sabe por quê? Não é que as coisas não estão boas, é que o seu depósito de hormônios da felicidade está lá embaixo. E aí você está estressado demais. Você sabia que a endorfina é um hormônio do prazer? Quem aqui já tomou morfina para dor? Morfina para dor, pronto. Você sabia que a endorfina é um hormônio 400 vezes mais forte do que a morfina? 400 vezes mais forte do que a morfina. Pastor, então o que eu tenho que fazer para ter endorfina? Exercício físico. Ele só é criado à base de alimentação e exercício físico. Pastor, como que esse estilo de ansiedade se desenvolve? Olha, primeiro você fica estressado, depois você fica ansioso, depois você tem transtorno de ansiedade, depois você vai para o pânico, vai para a depressão, e aí, meu irmão, se isola ou suicida-se. Deus não tem isso para você. Deus não tem isso para a sua casa, Deus não tem isso para a sua família. Amém, irmãos? Você precisa entender que a ansiedade ela é destrutiva. Diga comigo, ansiedade é destrutiva. Por quê, pastor? Porque ela rouba as bênçãos do Senhor na sua vida. Ela te puxa numa direção oposta. Deus manda você confiar e ela manda você não confiar. Deus manda você olhar para Ele. A ansiedade manda você olhar para as circunstâncias. Ela gera uma esquizofrenia existencial. Nós estamos falando de algo sério, irmãos. Nós estamos falando de algo que não é a ausência do Espírito Santo. Nós estamos falando de algo que não é a ausência de Bíblia. Nós estamos falando de algo que não é a ausência de igreja. Nós estamos falando de algo que não acontece só na casa do vizinho. A ansiedade, ela é enganadora. Por que ela é enganadora? Porque ela cria um problema que não existe. Ela começa a mentir para você na sua mente.
ela começa a criar coisas. Ah, como que vai ser minha vida agora? Perdi o emprego, como que vai ser minha vida, meu irmão? Deus vai abrir outra porta. Pastor, perdi meu pai, como é que vai ser? Deus vai te levantar alguém para andar com você, para caminhar com você. Você não está só, Deus não te fez para ser destruído, Deus te fez para vencer. Ela engana, ela cria problemas que não existem. Irmãos, quantas vezes eu chorei de medo da cuca? Pergunto para você, a cuca existe? Não, mas eu tinha medo da cuca. Porque cantavam para mim assim, ó, dorme nenê, que a cuca vem pegar. Quantas vezes você já correu no escuro de medo de algo que não existe? Ansiedade desvia o nosso foco. Fala comigo, ansiedade desvia o meu foco. Fala o meu foco. Por quê? Porque ela tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocar os nossos olhos naquilo que é humano, naquilo que é natural. A ansiedade, ela tem o poder de tirar os nossos olhos da eternidade e colocar os nossos olhos naquilo que é temporal. A ansiedade provoca restrições. Uma pessoa ansiosa, ela se restringe a vida apenas ao corpo, apenas às suas necessidades físicas, trabalho, 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 trabalho. Pessoa ansiosa, ela quer trabalhar, 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 trabalhar. Sabe, querida, a vida não é só trabalho, a vida também é férias, a vida também é lazer, a vida também é diversão, a vida também é praticar um esporte, a vida também é jogar uma bola, a vida também é jogar uma sinuquinha, a vida também, meu irmão, é fazer coisas que vai te trazer felicidade. Ansiedade, além de provocar restrição, ela é pecado diante de Deus. Fala comigo, ansiedade é pecado. Por quê, meu irmão? Porque a ansiedade te faz uma pessoa incrédula. Incrédula. A falta de confiança em Deus é aonde começa a sua ansiedade. Confia em Deus. Ele disse lá, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Romanos 8:28 diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Pastor, você está pregando isso aqui para mim? Não, primeiro eu estou pregando para mim, depois pregar para você. Eu também preciso aprender muita coisa. Eu também estou vivendo muita coisa. E olha que eu comecei a mudar a minha vida em 2014. Quando o pastor Aquila ficou doente, que eu comecei a ir com ela no psicólogo e no psiquiatra, eu vi que a minha vida estava errada. Eu vi que a minha vida estava errada. O pastor Júnior foi ordenado pastor agora. Essa semana ele me ligou. Falei, pastor. Falei, calma, respira. Aí ele respirou. O pastor Júnior é uma pessoa altamente treinada para lidar com situações de pânico. Altamente treinado. É policial. Sabe lidar com essas situações. Pastor, o que está acontecendo, Júnior? Respira, calma. Pastor, muita gente, o povo me liga, eu tenho que atender fulano. Eu falei, bem-vindo ao ministério pastoral. É porque a maioria das pessoas, eu disse para ele, acha que a gente não trabalha. Não é verdade, pastor? Acha que a gente não trabalha, acha que a gente fica o dia inteiro em casa, deitado. E aí ele começou a ficar apavorado, ele e Michele. Pastora Michele, pastor, e agora? Falei, faz o seguinte, tira um tempo para sua casa, tira um tempo para você trabalhar, e tira um tempo para você atender os irmãos. Pastor, mas o irmão falou, se não atender agora ele vai morrer. Deixa ele morrer.
Passa para o pastor Arley. Arley não pode. Passa para o pastor Daniel. Pastor Daniel não pode. Passa para o Jacó. Jacó não pode. Passa para o Wagner. Wagner não pode. Passa para o Francisco. Francisco não pode. Vai passando, irmão. Alguém vai cuidar. É por isso que você precisa de um discipulador. O nosso escritório está quase pronto, graças a Deus. Vai estar ficando lindo. Mas na hora que inaugura o escritório é assim, ó. Quero falar com o pastor Daniel, pastor Daniel, pastor Daniel, pastor Daniel, pastor Daniel. Aí eu falo para a Nilma, divide com o pastor Júnior, divide com a pastora Keila, divide com o pastor... Divide um pouco. Esses dias eu pedi para o irmão sair comigo. E aí eu falei para ele, entra comigo no carro, nós fomos andar. Eu falei, vamos ali, eu quero conversar um negócio com você. Meu telefone tocou, eu falei 1h30 no telefone. Nós fomos num lugar, voltamos, eu não consegui falar com ele. Então, querido, nós precisamos entender que a ansiedade, por último, ela é inútil. Fala comigo, ansiedade é inútil. É inútil. Às vezes a gente fica ansioso demais para fazer, ansioso demais para comprar, ansioso, é inútil. Sabe por quê? Porque a ansiedade é excesso de futuro. E eu pergunto para você aqui, quem amanhã tem que resolver um problema? Levanta a mão, além de mim. Pronto. Meu telefone já tocou aqui agora, 9h30 da manhã, eu já recebi uma mensagem, eu tenho um problema para resolver. 9h30 da manhã. Eu mal vou acordar, já tenho um problema para resolver. Eu vou ficar aqui? E agora? O que é que eu vou fazer? Como que eu vou falar? Como que vai ser isso? O que vai ser? Não. A ansiedade é inútil. Você não consegue ir lá amanhã e resolver. Então, se você não consegue ir lá amanhã e resolver, deixa para amanhã. Ah, pastor, como que eu faço? Controla seus pensamentos. Ah, pastor, mas como que controla os pensamentos? Manda neles. Faz o quê? Quem manda nos seus pensamentos é você. Sabe o que eu faço quando eu vou dormir? Que eu estou muito acelerado? Quando eu tenho muita coisa para me fazer, eu faço uma lista de coisas que eu tenho que fazer. Aí eu deito na cama. Aí eu falo assim, mente, eu estou te dando um comando. Desliga. É hora de dormir. A minha lista de tarefas já está pronta. Eu não preciso me preocupar com mais nada. Você está achando que não funciona, né? Faz isso para você ver. Funciona. Então, a ansiedade é algo inútil. Jesus disse, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Diga isso para o seu irmão, não ande ansioso pelo dia de amanhã. Diga isso para outra pessoa. Os hospitais e as sepulturas estão cheias de pessoas ansiosas. E eu quero dizer para você que a ansiedade mata. Pastor, o que fazer para vencer a ansiedade? E agora eu começo a pregar. Eu tenho 4 minutos para pregar. 4 minutos. Como vencê-la? Essa é a questão, né? Primeiro, entenda que Deus está cuidando da sua vida. Vamos falar um amém mais forte? Vou falar de novo. Entenda que Deus está cuidando da sua vida. Amém. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que falar isso. Ei, ansiedade, Deus está cuidando da minha vida. Eu tenho um Deus que trabalha por mim. Eu tenho um Deus que está diante de mim. Eu tenho um Deus que abre porta quando ela precisa ser aberta. Eu tenho um Deus que fecha a porta quando ela precisa ser fechada. Eu tenho um Deus que destrói os meus inimigos. Eu tenho um Deus que trabalha na minha vida. Aleluia! Você precisa falar isso. Você precisa falar isso. Entenda que Deus está cuidando da sua vida e fale isso para você. Segundo, tenha um padrão de fé e de confiança. Tenha um padrão de fé e de confiança. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso número 6. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção... Não, Hebreus 11, 1. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Hebreus 11, 6.
Sem fé, estou lembrando aqui o versículo. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é presenteador daqueles que o buscam. Cadê os papais aí? Levante sua mão. Eu quero liberar uma palavra profética. Ah, meu querido, eu declaro que toda ansiedade, toda preocupação vai cair por terra nessa noite sobre a sua vida, porque o seu Deus é um Deus que te dá presentes, e amanhã você vai amanhecer com uma boa notícia, amanhã você terá uma boa notícia, Deus virá em teu favor, confie nele, espera nele, porque Ele é o Senhor de todas as coisas e também da sua vida. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor. Confie nele. Confie nele. Terceiro, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Olha o que a Bíblia, Jesus diz: buscai antes, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A pergunta é: o que você faz para Deus? A pergunta é: o que você faz para Deus? Em que conexão da igreja você trabalha para Deus? Quem você discipula para crescer em Deus? Da casa de quem que você está cuidando, sabe, ministrando, para que Deus possa cuidar da sua casa? Você está suprindo a necessidade de quem, para que Deus possa suprir a sua? Ah, pastor, tem que ser assim? Aquele que semeia, colhe. Então, querido, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Faça para Deus e Deus fará para você. E aí, deixa eu dar um conselho para você. Os pastores já estão experientes nisso. Mas quem trabalha com casais, quem é casado aqui? Levanta a mão. Pronto. Quem acha que tem problema no casamento aí? Levanta a mão. Se é só eu, vamos ver. Ah, todo mundo tem. Vocês não têm, não? Está tudo 100%? Hã? Está novinho, né, Jacó? Não, brincadeira, maravilhoso, que bom. Mas sabe quando você vai descobrir que você tem problema? Quando você começa a cuidar de outro casal. Quando você começar a cuidar de outro casal, você vai ver que os seus problemas são pequenos. Quando você começar a ver a dificuldade de alguém, você vai começar a ver que a sua vida financeira está boa. Então, meu irmão, comece a fazer as coisas para Deus. Quarto, mude os seus investimentos. Mude os seus investimentos. Você está aí, diga amém. Amém. Quais são as suas prioridades? Quais são as suas prioridades? Eu e o Fábio compramos uma criptomoeda, e ela subiu 30 e quantos por cento? 38%. Acho que em 30, 40 dias mais ou menos, né, Fábio? Eu invisto em bolsa de valores? Invisto. Eu invisto no mercado de ações? Invisto. Mas eu também invisto na obra de Deus. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: você tem investido em Deus ou na casa de Deus? Não, pastor, eu sou dizimista, ofertante e primiciante. Isso aí qualquer crente ruim faz. Alô? Qualquer crente ruim, irmãos, é dizimista, ofertante e primiciante. Eu estou falando de algo a mais. Estou falando de fazer mais. Porque Jesus falou: se você faz só o que é mandado, você é um servo inútil. Então, mude os seus investimentos. Tem gente que prefere descansar do que vir numa reunião. Tem gente que prefere viajar de férias. Eu vou para a virada do ano, eu vou. Irmãos, eu fico encabulado quando tem pastores, líderes, que dizem assim: não, eu vou viajar na virada do ano. Pode ir, meu irmão, que Deus te abençoe. Maravilha. Mas qual é a sua prioridade? Onde você vai investir realmente, de fato, de verdade, para você ter um ano bom? Desde quando eu me converti, eu nunca passei um culto da virada fora da igreja. Nunca.
Nunca. Então, mude os seus investimentos. Sabe, pode passear? Pode. Não tem problema, deve passear, deve tirar as férias. Mas escuta o que eu vou te dizer. Invista também na casa de Deus. Você está aí, diga amém. Você está aí, diga glória a Deus. E por último, para encerrar, se tudo isso não resolver, procure ajuda profissional. Lógico, além de fazer exercícios físicos, além de viajar, procure ajuda profissional. Você está aí? Não, pastor, mas eu vou no psiquiatra. Psiquiatra é para louco. Não, irmão, psiquiatra não é para louco, não. Psiquiatra é para gente normal. Fala para o seu irmão, não tem problema ir no psiquiatra. Eu vejo alguns pais, olha para mim, eu já vou encerrar. Eu vejo alguns pais que os filhos são autistas. E o pai tem dificuldade de reconhecer isso. Não quer que fale para ninguém, não quer levar no médico. Não, esse menino é assim mesmo. Não é não, irmãos. Tem gente que está depressivo, ansioso, não tem coragem de abrir o coração, não tem coragem de procurar um psicólogo, não tem coragem de procurar um psiquiatra. Ah, pastor, mas se o médico mandar eu tomar Rivotril. Irmão, medicado, 5 gotinhas de manhã, 5 de tarde, 5 de noite. Acabou. Qual é o problema? Ah, se mandar eu tomar sertralina. Irmão, sertralina é um ansiolítico que todo mundo usa normalmente. Só não usa quem não tem coragem de ir a um médico. Procure ajuda médica, procure ajuda de um terapeuta, procure ajuda de um psiquiatra. Ah, pastor, eu não consigo parar de comer. Procure um médico psiquiatra. Eu não consigo parar de comprar. Procure um médico psiquiatra. Pastor, eu não estou dormindo direito. Procure um médico psiquiatra. Não, eu vou pedir para o pastor orar por mim. Eu vou orar com o maior prazer. Mas tem coisa que não é só oração. Tem coisa que é patológico. Pastora Keila tem um quadro quase que irreversível pela medicina. Sabe por quê? Porque ela passou 7 meses dizendo assim: eu não vou no psiquiatra, eu não estou louca, eu não vou no psiquiatra, ora aí. E ela tendo crises 1, 2, 3, 4, 5 vezes por dia. Eu tenho que parar tudo e ficar do lado dela, colado nela, segurando ela para ela não sair correndo. Piorou, sabe por quê? Porque não procurou ajuda. Deixa de ser orgulhoso. Deixa de ser orgulhosa. Se a oração não está resolvendo, é porque não vai resolver. Ah, pastor, Deus não vai fazer o milagre. Ele faz se Ele quiser, e se Ele não fizer, você vai ficar adoecendo, você vai piorar, você vai adoecer seus filhos. Porque quando adoece o pai, quando adoece a mãe, adoece os filhos, adoece a família. Eu sou prova disso, já vivi isso dentro da minha casa. É por isso que eu tiro férias, é por isso que às vezes, irmão, você me liga, eu ligo para a secretária, e a secretária fala assim: pastor Daniel não tem agenda essa semana. É porque naquela semana eu não estou bem. Eu preciso me recompor. Eu preciso recompor a minha saúde. Está aqui pastor Júnior e os pastores aqui, ó. Você acha que ser pastor é fácil? No encontro, aquela felicidade, no encontro, aquela alegria, os guris sendo batizados, os menininhos sendo batizados no Espírito Santo, aquele mover de Deus. E aí acaba de chegar do encontro, tem que sair da igreja e ir para um velório chorar, porque a líder do Kids morreu. Então, a gente vai na casa de alguém e come. A gente às vezes vai de manhã na casa de alguém que não tem nada para comer, não é isso, pastor Júnior? A gente leva uma cesta básica porque não tem nada para comer. E à noite o irmão convida a gente para ir no coco bambu. Como que você acha que fica a cabeça da gente? Como que você acha que fica o emocional da gente? Tem dia que eu não tenho dinheiro para ir num restaurante. Tem dia que eu estou comendo num restaurante chique. Então, isso oscila, isso mexe com as nossas emoções. Por isso que eu procuro ajuda. Por isso que tem hora eu digo: irmão, eu não posso te atender. Por isso que às vezes eu falei para os pastores: vocês não são obrigados a atender todo mundo, porque não dá, não tem jeito. É por isso que precisamos de líderes. É por isso que precisamos de gente cuidando de gente. É por isso.
estrutura emocional, meu irmão, é fundamental para você ter sucesso ou fracasso na sua vida. Não só financeira, mas espiritual, emocional e familiar. Então cuide de você. Cuide de você. Vamos ficar de pé?